Olá, povo de Deus, paz do Senhor Jesus, é um prazer estarmos de volta novamente para falarmos do assunto que começamos a tratar, ou da pessoa que começamos a falar, do Espírito Santo. Dessa feita, nós vamos falar sobre o Espírito Santo em Pentecostes, desde o Antigo Testamento. Mais uma vez, minha gratidão a Deus por toda a equipe da UMADESP, na pessoa do pastor Adilson, como também o nosso bispo Samuel Ferreira, que sob a sua liderança estamos aqui para servir a igreja que Deus estabeleceu e colocou sob os seus cuidados. Nós pentecostais amamos as narrativas de Lucas, que se compõem a partir do Evangelho segundo escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos. Capítulo 2 começa assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes era uma festa do Antigo Testamento, estabelecida em Levítico para a festa da colheita. Eles agradeciam a Deus, eles moviam diante de Deus o seu fruto. Criavam cabanas, criavam tendas para lembrar do tempo em que viveram no deserto e também experimentaram a providência de Deus. Então, o Espírito de Deus batizar o seu povo no dia de Pentecostes já tem uma linda ligação com o Antigo Testamento. Qual? Era a festa da colheita. E qual foi a colheita operada no dia de Pentecostes com a efusão do Espírito? Quase 3.000 almas para o Senhor. Em João 12, Jesus já havia dito: se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas depois que ele morre, ele dá muito fruto. Jesus está falando de si mesmo, que se daria como uma semente. O morrer ali é um símbolo do enterrar a semente, falando do seu sepultamento. Mas Jesus brotaria como planta na sua ressurreição. Atos 1, Jesus foi assunto aos céus. Atos 2, o Espírito vem como chuva e a colheita é realizada. Então, Pentecostes, Pente, quinqua, costes, colheita, 50º dia da colheita. Jesus ressuscitou no dia de primícias, no domingo, ele morre na Páscoa, ressuscita no dia de primícia, fica 40 dias pregando o reino de Deus e entre os discípulos e se apresentando às pessoas. 1 Coríntios capítulo 15. No 40º dia, Jesus sobe. 10 dias a igreja fica orando. No 50º dia, depois do dia da primícia, o Espírito Santo desce e aí se opera a colheita. Enquanto todos estavam com seus frutos nas mãos, Jesus queria frutos da pregação. E quais são os frutos da pregação? É a salvação de almas. Então, é a primeira ligação que nós temos, o Espírito Santo em Pentecostes desde o Antigo Testamento. Porque Pentecostes é uma festa do Antigo Testamento que apontava para esse dia tão especial. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Esta expressão, o Espírito repousando, não é nova, não nasce aqui, vem no Antigo Testamento. Perceba como a Bíblia, que se baseia sobre 4 pilares: criação, queda, redenção, glorificação. Ela vem de lá para cá
nesse projeto glorioso, se revelando, aumentando o nível de revelação para nós. Essa expressão, repousar sobre, vem lá do Antigo Testamento. E o ato do repouso do Espírito, do enchimento do Espírito, gerar comunicação, dá poder para elocução, também não é novo. É um cumprimento de resultado de ser cheio do Espírito Santo, que já vem desde o Antigo Testamento. Então, quem disser para você que o pentecostalismo é uma ideia nova, não é. Pentecostalidade já se vivencia desde antes da Reforma, desde Atos dos Apóstolos. E o dia de Pentecostes evidencia que a ação do Espírito, gerando elocução, palavras proféticas faladas, é uma continuação do que Deus tem para a igreja, porque o Espírito é eterno, logo suas manifestações também são. O versículo 5 diz que em Jerusalém estavam habitando varões religiosos de todas as nações debaixo do céu. Lembra da aula passada, que em Babel nós temos ali toda a humanidade, e o Espírito desceu com a divindade para confundir. Agora nós temos aqui toda a humanidade no mundo antigo. E o Espírito de Deus desceu para iluminar. Então nós temos aqui um juízo do Antigo Testamento desfeito, ou uma ação alterada no dia de Pentecostes. Porque o pentecostalismo é uma mensagem da graça. Então, continuando no segundo ponto, que a efusão do Espírito gera elocução, faz falar. O versículo 7 diz que o povo que ouvia as línguas sendo faladas ficavam assustados, pasmados. E o que aconteceu? É que Pedro também vai falar. Versículo de número 14. E novamente, na pregação pentecostal, o que Pedro vai pregar? Pedro vai citar, versículo 16, a profecia de Joel. E onde é que está a profecia de Joel? No Antigo Testamento. Então, vamos entender o que é que está acontecendo em Atos 2, a partir do Antigo Testamento. Números capítulo 11, Moisés está cansado e Deus diz a ele: me ajunta, ou seja, atrai para a tenda 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes, ou seja, gente que você conhece, trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Ou seja, Deus determinou um lugar, e todos vieram à congregação. Pelo menos a maioria. 17, olha o que Deus diz. Então eu descerei, e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. Deus não disse que tiraria o Espírito de Moisés e colocaria sobre 70. Deus disse que tiraria do Espírito, uma porção da unção dada a Moisés. Deus ia tirar um pouquinho e colocar em 70. Irmão do céu, um pouquinho da unção que está em Moisés vai fazer 70 homens profetizarem. Imagine a unção toda. E Moisés está querendo morrer nesse texto. O cabra quer morrer e tem unção para mais 70. Era muita unção na vida desse homem. Moisés obedeceu a Deus. Versículo 24. Saiu Moisés, falou as palavras do Senhor ao povo e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. Mas depois, nunca mais. Por que que eles, ao receberem aquela efusão, aquele poder do Espírito, profetizaram ali e nunca mais?
Primeiro, deve ser porque profetizaram apenas para animar o Moisés que quer a morte. Segundo, foi apenas um sinal do que Deus é capaz de fazer. Porque nunca tinham visto o Espírito encher homens de modo comunitário. Apenas um. O Espírito vinha sobre Moisés. Acabou. Mas agora da unção do Espírito sobre 70 de vez? Ah, irmão. Nunca viram isso. Entenda que se você tem um dom de Deus, exemplo, o dom da profecia. Tem gente que, porque recebeu uma palavra profética, ou recebeu o dom da profecia, ele quer profetizar toda hora. Ele faz live profetizando, ele liga pro povo profetizando, ele faz chamada de vídeo profetizando, ela canta, ela profetiza, ele prega, ele profetiza. Vai orar pelo pregador que vai pregar, ele profetiza. Vai dar a bênção apostólica, ele profetiza. Calma. Se não for pela ação do Espírito, é algo forçado. Intimidade forçada é estupro. O Espírito de Deus age quando deve agir do seu modo na hora certa. Então eles não forçam. Receberam a capacidade de profetizar e nunca mais. Tem pessoas que falaram em línguas uma vez e nunca mais. Por quê? A gente vai chegar na aula dos dons. Profetizaram, nunca mais profetizaram. Por quê? Porque a ação desse profetismo aqui foi mais do que palavras. Foi a ação. A expressão hebraica aqui para profetizar é agiram como profetas. Aí o povo não suporta essa interpretação. Mas essa interpretação trazida do hebraico, da ação deles como profeta, é que houve movimentos. Eles profetizaram e se movimentaram. E o que tem a ver com Atos 2? Por que chamaram os crentes cheios do Espírito de bêbados? Porque havia movimentações em seus corpos. E é uma característica pentecostal. Então as pessoas dizem, tem que ter ordem e decência. O cemitério tem muita ordem e muito silêncio. Ordem e decência é em tudo. Não quer dizer silêncio pragmático na adoração. Eles agiram como profeta, eles se moveram em profecia, assim como o Espírito de Deus age em nós, através de nós, e nós também nos movemos em alegria no Espírito. Nós pentecostais caímos de joelhos, alguns de nós pulam, vibram, levantam a mão, desde que seja consciente, sem quebrar o nariz de quem está do lado, sem a irmã ficar abrindo as pernas, sem os irmãos ficar babando, rodando toda hora, machucando sem respeitar o espaço do outro. Você pode se alegrar no Espírito, você pode agir como profeta. Por isso que em Atos 2, os irmãos foram chamados de embriagados. Agora entenda, quem conecta esse texto de Números 11 com Atos 2, se tratando do comportamento dos homens que foram cheios, são comentaristas não pentecostais, porém leais ao texto. Porque eu estou falando para você que pentecostalismo não é invencionice. Pentecostalismo é prosseguimento da ação do Espírito nas Escrituras Sagradas. Nós não engessamos. A gente lê a Bíblia e crê, aconteceu lá e pode acontecer hoje na minha vida também. É assim que o pentecostal lê a Bíblia. Só que o versículo 26 diz assim: no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade, o nome do outro Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos que Moisés os convidou, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Irmão do céu, os camaradas convidados por Moisés chegaram, 2 ficaram lá no arraial, não vieram à tenda. Eu não sei por medo, eu não sei se por atraso, não sei, já que eles não vieram à tenda aqui, porque era tudo centralizado, nuvem, Moisés, tenda.
Então imagina Moisés dizendo, né? É só aqui, o negócio é aqui, o manto é aqui, o mistério é aqui. Aí o Espírito de Deus diz, não, tu não manda em mim não. Tem 2 que estão lá no arraial, o Espírito de Deus vai lá no arraial, pega os 2, dá poder aos 2 e eles profetizam lá. A maioria que está aqui profetiza para Moisés aqui. Os 2 que estão lá começam a profetizar lá. Agora, para quem? É aí que se evidencia mais uma vez que não foi apenas falácia, foi um profetismo de ação. Eles se movimentaram, cheios do poder do Espírito. E aí, irmão, chega aqueles obreiros que deve ter, toda igreja deve ter, preocupado com a ética. Rapaz, ele vem correndo, versículo 27. Josué vem correndo e disse a Moisés, Eldade e Medade profetizam. Profetizam no arraial. Ele não veio a Moisés quando os camaradas acabaram de profetizar, não. Enquanto os camaradas estão profetizando, em vez dele dar glória, ele vem fofocar. Ele vem a Moisés querendo organizar o negócio e diz assim, tem 2 que estão lá agora profetizando. Olha o versículo 28. Proíbe, Senhor. Manda esses camaradas pararem. Ou seja, nem estão na tenda, estão lá fora. E o que isso tem a ver com o dia de Pentecostes? É quando Pedro diz assim, essa promessa, versículo 39, diz respeito a vós que estáis aqui. Lembra? Quem estava ali ao redor da tenda, ao redor de Moisés, profetizou. Moisés, amém, amém, ô glória. Cara, esse pastorzão presidente, né? Amém, aleluia. Moisés ali adorando, porque estão ali ao redor dele. Só que tem 2 lá no arraial também, no manto, profetizando. Então Josué entende, é só para quem está aqui. Proíbe eles, Moisés. Olha a resposta de Moisés. Tu tá com ciúme? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Quem dera que o Senhor lhes desse o seu espírito. Seu espírito. São 2 desejos. Primeiro, Josué, o meu desejo é que todo o povo de Deus fosse profeta como eles. Segundo, o meu desejo é que Deus lhes desse o seu espírito, porque nem todo mundo que tem o espírito necessariamente é profeta. Nem todos que têm o espírito exercem o pastoreio, o dom do evangelista, o dom do mestre, o dom apostólico. Mas o desejo de Moisés é, quem dera que o Senhor desse a todos o seu espírito, quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Olha o que Pedro diz, capítulo 2, versículo 39. Essa promessa, o dom do espírito, vos diz respeito a vocês que estão aqui, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Assim como Moisés abre o leque para que o Espírito Santo alcance mais pessoas fora da sua tenda, no dia de Pentecostes, Pedro disse, a unção do Espírito não é só para o dia de Pentecostes. Cuidado, jovem assembleano pentecostal. Os sensacionistas, com suas falsas interpretações bíblicas, estão matando no coração de muitos jovens o desejo de ser instrumentos vivos e atuais nas mãos de Deus. Pentecostais, negando a contemporaneidade dos dons. Se você tem vergonha dos dons espirituais e congrega na Assembleia de Deus, você é uma vergonha para a Assembleia de Deus. Porque os dons são atuais. É a continuação de Números 11, e Pedro diz, é para quem está longe. Eu e você estávamos nessa palavra de Pedro. Tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Pedro está dizendo, o dom é para quem Deus quiser dar, na hora que Deus quiser dar, para quem Ele quiser dar. Aqueles que estão longe, além de nós aqui. Então, o desejo de Moisés é que todos recebessem, não apenas profeta, juiz, sacerdote. Esse desejo de Moisés ficou no coração dele? Não. Joel 2:28. Na sua pregação de Atos 2. Lembra que o versículo 25 diz que o Espírito de Deus repousou sobre eles. Aí você vem para Atos 2. O Espírito de Deus repousou sobre cada um deles. Lembra que em Números 11, quem estava longe foi alcançado pelo mesmo poder.
Atos 2:39. A unção do Espírito é para quem está longe. E esse desejo de Moisés não parou em Moisés. Sabe por quê? Porque o desejo não é de Moisés. Moisés reverbera o desejo de Deus. Lembra de Mateus 3, quando João diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto. João não está dizendo que João é a voz. João está dizendo que ele é um eco. Não, pastor, está escrito que João é a voz. Não, não está escrito que João é a voz. Está escrito que João é eco. Bora ler de novo o que João disse? Bora. Eu sou a voz do que clama no deserto. Se eu sou a voz de quem clama, eu sou um eco do clamor. Então quem clama é Deus. A voz de João comparada ao clamor de Deus não passa de eco. Então todo mundo é eco. A voz é dele. Então quando Moisés diz assim: quem dera que todo o povo fosse profeta, quem dera que todo o povo de Deus tivesse o seu espírito, Deus está dizendo: é isso mesmo, é o meu desejo. Vai chegar esse tempo onde eu vou encher todos. E quando você chega em Atos 12, o que está escrito? Todos foram cheios do Espírito Santo. Então Moisés está reverberando na terra um desejo divino. Joel capítulo 2, versículo 28, que Pedro cita em Atos 2. E há de ser que depois de quê? É só você ler os versículos antes do 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha o desejo de Moisés. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Guarde isso. Vossos velhos terão sonhos e vossos jovens terão visões. Também sobre os servos e sobre as servas, mulheres. Irmão, você via homens sendo cheios do Espírito, fazendo a diferença, grandes homens. Algumas mulheres. Mas o pentecostalismo é democrático, porque a gente evidencia o que a Bíblia diz. O Espírito de Deus também enche mulheres. O Espírito de Deus faz mulheres profetizarem. Paulo ensinou sobre o comportamento das mulheres que profetizam. Ah, mas ele mandou a mulher aprender calada e fazer pergunta em casa. Cultura. Ele não poderia ferir a cultura de um lugar, senão ele já perderia o coração das pessoas que amavam a sua pátria. Mas Paulo tinha mulheres que cooperavam com ele no seu ministério. Romanos 16, Filipenses, ele cita mulheres que cooperavam com ele no ministério. As filhas de Filipe, diz a Bíblia, que profetizavam. Interessante é que em Apocalipse capítulo 2 o Senhor fala sobre uma falsa profetisa na igreja. Então em Apocalipse tem uma falsa profetisa e a gente não pode ter irmãs que verdadeiramente profetizam? Então por que o diabo pode levantar a falsa e o Espírito Santo não pode levantar uma verdadeira? Tem o diabo mais poder do que o nosso Deus? Olha aqui o cumprimento, olha aqui a profecia, perdão. Vossas filhas profetizarão toda a carne. Aqui não é que ele vai encher todos sem distinção. É que agora chegou o momento que o Espírito está disponível para todos que querem, todos que buscam, todos que desejam. Todos como? Homem e mulher, jovem, filhos, anciãos. Esse é o todos de Joel 2. E mais uma vez, como eu disse, em Números, quando houve o enchimento do Espírito, profetizaram, falaram, elocução. Em Joel 2,28, serão cheios e falarão, profetizarão. Lucas, nós temos o mini Pentecostes em Lucas. O que nós temos em Lucas? A continuação do desejo de Moisés e o pré-cumprimento da profecia de Joel. Maria recebe a notícia do nascimento, que engravidaria pela capacidade do Espírito do Salvador. O anjo diz a Zacarias que ele terá um filho profeta. Quando Maria recebe a notícia de que vai engravidar, ela passa a crer na promessa quando ela ouve o anjo dizer que Isabel, idosa e estéril, estava grávida. Então Maria vai visitar Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, João Batista, bebê, saltou no ventre dela. Isso aqui é Pentecoste, irmão. O menino já se moveu. E diz a Bíblia que Isabel foi cheia do Espírito e começou a falar
mais uma vez, ser cheio do Espírito, receber uma capacidade de elocução. 42. Exclamou com grande voz, voz audível. Exclamou, sem vergonha nenhuma, dizendo: bendita és tu entre as mulheres. A expressão que Isabel usa para Maria é a mesma expressão que o anjo usou para Maria. Bendita és tu entre as mulheres. Isabel, cheia do Espírito, exclama. Zacarias, cheio do Espírito, profetiza. E em Atos, capítulo 2, quando o Espírito de Deus desce, as pessoas que foram cheias falam. Os 70 falaram. Esaú, 1 Samuel 10, cheio do Espírito, fala, profetiza. Joel 2:28, cheios do Espírito, falarão. O mini Pentecostes, em Lucas 1 e 2, quando o Espírito desce, falam. E em Atos 2, o que aconteceria então? O Espírito desce e enche os 120, o que eles fazem? Falam. Existiam dois tipos de profetismos no Antigo Testamento. O primeiro profetismo era a mensagem ética de arrependimento. Então era a mensagem inteligível, porque era falada, exposta. Mas existia o segundo tipo de profetismo no Antigo Testamento, a mensagem não inteligível. Era uma mensagem que apenas sinalizava. Ezequiel, deita-te só de um lado. E ele se deitava, o povo olhava para aquilo. Era um profetismo não inteligível, não comunicado, não entendido no primeiro momento. Isaías, ande só com as partes, com as roupas íntimas, não cobrindo todas as partes do seu corpo. Jeremias, compre um cinto, enterre, vá buscar. Era profecia. Eram sinais não inteligíveis. Se necessitava de uma ação para interpretação ou aplicação. E esse mesmo Espírito gera essa capacidade profética no dia de Pentecostes. Os irmãos falam em outras línguas e as pessoas ao redor começam a entender cada um conforme a sua língua e são evangelizadas pelo batismo no Espírito Santo. Essa ação se repete no capítulo de número 8, cheios do Espírito, e foi observado que houve um comportamento diferente. Como também no capítulo de número 10, a família de Cornélio é cheia do Espírito. Quando Pedro vai pregar a eles, o Espírito de Deus desce com poder, é até chamado de o Espírito caiu, porque teve um impacto sobre aquelas pessoas. E qual foi o resultado? Quando Pedro diz no versículo 38 que o Espírito Santo havia ungido a Jesus, e a mensagem de Pedro é baseada na pessoa do Espírito Santo, o versículo 44 diz que o Espírito caiu sobre todos, ou seja, é uma manifestação impactante. Todos aqueles que foram impactados pela ação do Espírito na casa de Cornélio, versículo 46, falavam em línguas magnificando a Deus. Pedro diz no 47 que o que eles receberam foi semelhante ao que Pedro havia recebido e os outros irmãos que estavam com Pedro haviam recebido em Atos capítulo 2. Eles receberam como nós, ou seja, eles falam em outras línguas como nós falamos. Eles foram batizados como nós fomos, dentro de uma casa, fora do arraial judaico. Pedro não queria ir, porque Cornélio era gentil. Voltando lá para Números, Cornélio estava fora da tenda. Aqueles dois estavam fora da tenda. O Espírito os alcançou, quem não era judeu. O pentecostalismo é a continuação do que aconteceu no livro de Números. Essas línguas de Atos 2 são missionárias. Essas línguas de Atos 10 já são adoração. Deus nos deu esse dom. Use esse dom em sua oração para adoração a Deus.
Use esse dom com aqueles que também têm esse dom para oração a Deus. Mas a verdadeira aplicação desse dom, quando você busca o batismo com o Espírito Santo, você recebe o batismo e recebe o dom de línguas, sabe o que é que Deus está te dizendo? Bora fazer missões. Tem muitos crentes buscando o dom de línguas, o batismo no Espírito para ficar na igreja falando língua toda hora. Não. É mais para você adorar em espírito, orar em espírito, e é um chamado missionário para as nações. O pentecostalismo é Deus enchendo o seu povo para ser profeta para as nações. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.